Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass dos Bolos Vulcões. Eu sou chefe Isis Alvarez e estou muito feliz e agradecida por todos vocês que estão participando desse evento. Gente, nesse evento eu reuni os melhores bolos, tá? Os que mais vendem, os mais lucrativos para vocês empreenderem ainda essa semana. Eu quero ver todo mundo colocando literalmente a mão na massa, fazendo bolos lindos, tá? Mesmo que você seja uma total iniciante, mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, essa é a grande chance para você fazer o teu negócio, para transformar essa paixão pela confeitaria em algo lucrativo, tá? Então, gente, vamos juntos aqui, que eu tenho certeza que a gente vai fazer coisas lindas e transformadoras. Já quero pedir para quem está me assistindo do YouTube, já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não ficar por fora de nenhum vídeo que eu poste por aqui, nenhuma novidade. Toda semana eu posto vídeos novos e eu não quero ver você de fora. E se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita, me siga lá também, porque lá todos os dias eu posto uma dica ou receita para te ajudar aí a crescer na confeitaria. E sempre que você fizer uma receita minha, por favor me marque, eu vou adorar ver o resultado. Na aula de hoje, nossa primeira aula, iremos fazer a massa Dois Amores, tá? A massa de baunilha, de chocolate, é uma massa base que vocês vão saborizar com esses dois sabores, baunilha e chocolate. Faremos também uma massa brownie, aquela massa, gente, que é uma massa densa, maravilhosa, bem chocolatuda, que eu não poderia deixar de ensinar a vocês. Também faremos o brigadeiro de leite ninho. Esse brigadeiro vai compor os nossos bolos na segunda aula, tá? A gente vai fazer o de leite ninho e eu já fiz um de brigadeiro de chocolate, né? Um tradicional, que a gente vai também compor os nossos bolos. O modo de preparo é o mesmo, então eu já deixei pronto, esquematizado para nossa aula também não ficar muito longa e cansativa, tá? Eu tô passando aqui para vocês os conteúdos, né? Os conteúdos de muito valor, um conteúdo muito rico. E quem me acompanha aqui, né, já sabe que eu sempre procuro ensinar o máximo que eu posso no tempo que a gente tem aqui de videoaula, né? Então, gente, aproveitem muito esse conteúdo, porque é um conteúdo de muito valor. E eu sei também que tem muitas pessoas que estão aqui me assistindo, que são mães, assim como eu, e que muitas vezes não conseguem conciliar, ficam perdidas de como que vão fazer, né? Às vezes tem um trabalho fora, como que vai conseguir conciliar tudo isso, né? Ficam perdidas por onde começar. Então aqui você está no lugar certo. Vamos juntas, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Eu quero te ajudar nessa jornada. E para você que ainda não me conhece, se é a sua primeira vez aqui na nossa Masterclass, seja muito bem-vindo. Eu sou Isis Alvarez, eu sou chefe confeiteira formada em gastronomia, especializada em confeitaria pela Escola Le Notre em Paris e carrego comigo uma bagagem de 20 anos de confeitaria. E para você que já é de casa, já participou de outros cursos meus, que eu sei que tem muita gente aqui, seja muito bem-vindo novamente. E os bolos vulcões, gente, são a porta de entrada para muitas possibilidades. É através deles que eu comecei na confeitaria. Quando eu iniciei, lá atrás, em 2006, eu levava os meus bolos para uma feira que eu fazia em minha cidade. Era uma feira de artesanato, onde eu expunha os meus doces e os bolos vulcões estavam lá,
lindos, maravilhosos nessa feira e foi aí também que eu comecei. Então é uma ótima opção para quem está começando. Você não precisa de muitos utensílios, geralmente o que vocês têm em casa, eu já vou falar sobre isso, tá? Eles são fáceis de fazer porque você não precisa ter muitas habilidades para decorar. Com o que eu vou ensinar aqui, vocês já vão conseguir aprender e a decorar os seus bolos vulcões e já começar a vender. Já se coloca aí na posição de empreendedora, já avisa sua família, seus amigos, seguidores que ninguém te segura mais. Então, eu preciso agora passar alguns avisos importantes para você ter a melhor experiência aqui na nossa semana. Os nossos grupos serão abertos para que vocês possam interagir, tirar as suas dúvidas, falar com a gente, tá? Eu quero todo mundo interagindo porque é muito legal. A gente tem aí uma troca de experiência que a gente faz. Então eu não quero ver ninguém com dúvida, eu quero ver todo mundo voando e aprendendo muito. Se você receber alguma mensagem de que não for administrador do teu grupo, se você receber essa mensagem no seu privado referente ao nosso curso, por favor, denuncie para nós. Aceite mensagem somente de quem for administrador do seu grupo. Lembrando que as aulas aqui do nosso evento ficam no ar até sexta-feira. Então vocês têm até sexta-feira para assistir e tirar todas as dúvidas. Depois elas saem do ar e aí não tem como assistir mais. Tá? Assista todas as aulas, porque uma aula complementa a outra, tá? E tudo que eu vou ensinar aqui, gente, se você não seguir certinho, você não vai ter o mesmo resultado. E eu declaro oficialmente aberta a Masterclass dos bolos vulcões da chefe Isis Alvarez. Então aqui, gente, para vocês fazerem os bolos, olha só, vocês não vão precisar quase nada, eu acho que tudo aqui vocês devam ter em casa. Quem não tiver uma balancinha, gente, e quer trabalhar com confeitaria, precisa ter uma balancinha. Essas balancinhas são super baratinhas, vocês conseguem comprar pela internet muito fácil e barato, tá? Eu uso só essa daqui, tá? E são, assim, maravilhosas. Porque a confeitaria a gente precisa de pesos, é muito pesos e medidas. Então a gente precisa, né, para que fique fiel a tudo que eu ensino aqui, você vai fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado. A nossa forma que eu vou usar é essa daqui, tá? É uma forma suíça, chama assim, forma suíça. Ela tem 19 de boca, 15 de fundo e 8 de altura, tá? Essa daqui é da Leila Formas, eu vou deixar tudo na apostila para vocês. E para você ter o mesmo resultado que o meu, do mesmo tamanho, você consegue comprar lá. O preço também é bem acessível, tá? Se você for usar uma maior ou uma menor, aí você vai ter que reduzir a receita ou aumentar a receita. Você pode dobrar as receitas, você pode só aumentar ali na porcentagem ou diminuir na porcentagem, a mesma coisa, tá? Aí de utensílios, a gente vai precisar de um fouet, de uma espátula de silicone, peneira e bowls, tá? Bowls assim, ó, essas travessas, tigela de vidro, de plástico, tá? O que vocês tiverem. E uma panela para fazer os nossos doces, tá? Uma panela de fundo grosso, lateral grossa, né? Se você não tiver uma panela assim, você pode até mandar cortar a panela, uma panela de pressão que esteja lá mais velhinha, não esteja mais funcionando, você pode mandar cortar ali a boca e utilizar porque elas são ótimas, elas são grossas e aí você consegue fazer os seus recheios, os seus brigadeiros, tá? E a gente tem mais, gente, esse copo medidor, que é importante assim, pra gente medir ml, né? Você pode ter um copo medidor, tá? Aqui eu tenho Perfex, plástico filme e saquinho de alimento. Isso aqui a gente usa muito na cozinha também, na confeitaria. Então são coisas que geralmente a gente tem em casa. Então é isso, gente, é somente isso que vocês vão precisar aí para iniciar com os bolos caseiros. Então não tem desculpa, eu quero ver todo mundo colocando a mão na massa. E também, gente, eu não falei de fogão, porque fogão geralmente a gente tem em casa, né? Micro-ondas, geralmente a gente tem, senão você pode fazer no banho-maria também. Liquidificador, né?
geralmente todo mundo tem, então não tem desculpa. Eu quero ver todo mundo fazendo os nossos bolos vulcões e empreendendo muito, tá? E agora então vamos dar início às nossas receitas. Então a gente começa aqui preparando o nosso desmoldante caseiro. O que eu tenho aqui? Óleo, farinha de trigo e margarina, tá? Pode ser margarina ou pode ser gordura vegetal, tá? Aquelas que a gente encontra naqueles pacotinhos que ficam no supermercado na prateleira mesmo, tá? Tem uns que ficam dentro da geladeira, não é a banha, tá? É a gordura vegetal. É muito simples, eu tenho aqui o peso igual dos mesmos ingredientes, tá? Então, do óleo, que pode ser óleo de milho, de canola, de girassol, de soja, né? Pode ser o de soja, porque aqui é só um desmoldante, então o óleo de soja acaba sendo com um custo menor. A gente mistura os 3 ingredientes. Não tem uma ordem, tá? Aqui para ficar mais fácil, né? Então, o óleo primeiro, aí a gente vem e faz uma pastinha aqui com a farinha de trigo. Esse desmoldante, ele vai durar até 20, 30 dias fora da geladeira, tá? Só que é muito rápido e fácil de preparar. Então, às vezes, a gente não precisa nem ficar estocando, né? Vai fazer? Já vem, prepara rapidinho, né? E já utiliza. Então, agora aqui com o meu desmoldante pronto, é hora da gente passar na forma. Então, aqui, ó, para passar na forma, eu venho com o pincel e vou passando por toda ela, ó. Aí passa aqui no meio também. Então aqui, ó, a gente tem o nosso desmoldante, ó, ele fica essa pastinha, tá? E aqui, então eu já passei em toda a minha forma. Certo? Agora então a gente vai preparar a nossa massa. Aqui a gente vai fazer a nossa massa no liquidificador para facilitar aí a vida de vocês, né? Muito prática de fazer. Inclusive, para quem não tiver o liquidificador, pode fazer essa massa na mão, tá? É só misturar os ingredientes que eu vou levar aqui para o liquidificador, você pode misturar com o fouet e depois você vai juntar a farinha e o fermento no final. Por que a gente não junta essa farinha e o fermento no liquidificador? Porque a farinha de trigo, quando ela entra em contato com o líquido, né, com qualquer líquido, ela já começa a agir. Que a gente não bate no liquidificador ou na batedeira, porque senão vai desenvolver esse glúten e vai trazer aquela massa mais borrachenta, solada, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer aquele bolo bem fofinho, bem delicioso. No liquidificador eu levo o óleo de milho, canola ou girassol, tá? O óleo de soja pode deixar um gosto residual na sua massa, e aí não vai ficar nada interessante, tá bom? Eu coloco todos os líquidos primeiro, tá? Para ficar mais fácil de bater. Então aqui, o ovo, o leite e o açúcar. Essa é uma base, tá, de massa que eu vou transformar em 2 sabores, o de chocolate e a de baunilha, tá? Então essa massa aqui é uma base para vários sabores. Então a gente vai saborizar aqui com 2 sabores e a gente vai fazer a nossa massa 2 amores, tá? Então agora a gente vai bater
eu vou bater aqui por aproximadamente 2 minutos, tá? Então aqui eu bati por 2 minutos. Agora eu venho, transfiro para outro recipiente. Né? Aqui a gente tem uma massa ainda bem líquida, né? Porque não foi acrescentada a farinha de trigo, ó. Uma massa bem líquida. E agora sim é hora da gente acrescentar a nossa farinha. Eu coloco a farinha em 2 etapas. Então eu coloco, mexo, né? Vou agregar aqui. Como é uma massa que ela não tem aeração das claras, não tem problema eu mexer desse jeito aqui, ó. Se fosse uma massa do método espumoso, eu faria assim, tá? A gente faria de baixo para cima. Agora sim a gente pode mexer dessa maneira. Agora aqui. Acrescento e nessa hora eu já aproveito e acrescento também o fermento. Massa prontinha, tá? Nossa base aqui, ó. Se eu quisesse fazer ela só de baunilha, eu acrescentaria a baunilha, poderia ser agora, poderia ser no liquidificador batendo com os líquidos. E o cacau, né, o chocolate em pó, que a gente vai usar os 50%, tá? Se a gente usar o chocolate em pó 50% cacau, você vai acrescentar, pode ser junto no liquidificador, tá? Com a mistura de açúcar, dos ovos, você acrescenta no liquidificador o chocolate em pó, porque dali ele vai se dissolver mais fácil, tá? Mas aqui no caso, como a gente vai dividir essa massa em 2, então metade a gente vai saborizar de baunilha, a outra metade a gente vai saborizar de chocolate em pó 50%. Se você quiser fazer ela com chocolate em pó 100%, eu vou deixar na apostila a quantidade para vocês, tá bom? Então agora aqui eu venho, peso, né? A importância da balança, como eu sempre falo para vocês, né? Uma balancinha é sempre muito em conta, uma balancinha dessas, e as nossas receitas ficam bem precisas. Eu tenho uma vasilha da mesma medida, né? Então eu venho, taro ela e aqui eu venho e peso a minha massa. Deu 695 gramas. Agora eu vou dividir ela aqui em 2 e aí a gente vai saborizar. Então dividi a minha massa aqui, né, em 2 bowls. Aí eu venho, coloco a baunilha, essência de baunilha. Poderia ser extrato também, poderia ser pasta saborizante, fica maravilhoso, tá? Misturei, prontinho. Agora, o chocolate em pó 50%. Venho. Vou passar também para vocês, tá? No material que vocês irão receber na quinta-feira, um PDF, né, como um presente meu aqui do evento, as marcas que eu uso e indico, tá? Uma tabela das marcas que eu uso e indico. Então aqui, ó, misturou, tá? É o suficiente pra... Tá bom. Você vê que ficou homogêneo, não precisa ficar mexendo muito, porque senão ele pode desenvolver esse glúten em excesso e aí trazer aquela massa que a gente não quer. A forma devidamente untada, como a gente passou o desmoldante. Então eu vou colocar aqui e a gente faz dessa maneira aqui, ó. Colocando uma de um lado e a outra do outro lado. Poderia fazer um bolo mesclado também, que fica muito bonito. E aí para fazer o mesclado, eu colocaria o branco e viria com o preto fazendo com um palito ou um garfo, e aí ele vai entrando na massa. Ou ao contrário, chocolate e o branco em cima, tá? Aqui então, acrescento toda a minha massa. Então eu tô usando aqui a forma de 18 de boca por 15 de fundo e 8 de altura, tá? Que é a nossa forma do bolo vulcão.
Agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos, 40, 45, pode variar aí de forno para forno, tá? Então forno convencional a gás a 180 graus, tá? Se o seu forno for a 190, não tem problema, coloca 190, tá? Então é o mínimo do seu fogão convencional a gás. E agora vamos levar para o forno. E olha só, o nosso bolo já saiu do forno, então aqui ó, a gente só dá umas batidinhas assim, ele esfriou, tá? Ele tá morno, ele não tá quente, então quando ele tá morno a gente consegue tirar com facilidade, eu prefiro desenformar assim. Aqui eu já poderia colocar direto na embalagem, tá? No terceiro dia eu vou mostrar para vocês sobre a embalagem, a gente vai fazer umas decorações na embalagem que valoriza muito o produto de vocês. Olha que graça que está o nosso bolinho. Tá vendo, ó? Tá bem dividido aqui. Olha que massa super fofinha. Eu tenho aqui um bolo que eu já fiz, né? Eu fiz hoje ele, antes de gravar aqui com vocês, pra gente cortar, tá? Porque um eu vou deixar pra gente fazer o vulcão, né, com a cobertura, tudo mais, que a gente vai fazer na aula de amanhã. E o outro eu fiz pra gente cortar, pra eu já mostrar pra vocês a textura dessa massa. Então, olha essa massa, como eu quero mostrar pra vocês a textura, tá? Como ela é fofinha, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a nossa massa, que eu costumo chamar ela de massa brownie. Ela vai chocolate dentro da massa, ela vai outros ingredientes que deixa essa massa bem chocolatuda. E é isso que eu quero explicar aqui para vocês, o porquê que ela fica tão chocolatuda assim. Brownie, quando eu falo brownie, é porque ela vai chocolate dentro da massa. Chega até fazer aquela casquinha que forma em cima do brownie. Eu tenho aqui açúcar mascavo que vai nessa receita. O açúcar mascavo, ele não passou pelo processo de refinamento. Então ele é aquele açúcar mais bruto, aquele açúcar bem assim, ali do melado da cana mesmo, sabe? Então ele vai nessa receita para acentuar o chocolate que tem dentro dessa receita. Aqui eu tenho cacau, é o cacau natural, tá? O cacau natural, vocês vão perceber que nessa receita vai cacau natural e vai também bicarbonato, fora o fermento vai também o bicarbonato. Isis, não consigo encontrar o cacau natural aqui na minha cidade. Tudo bem, você pode usar o cacau alcalino, tá? E qual que é a diferença entre um e outro? Quando a gente usa o cacau natural, tá? A gente pode usar o bicarbonato, porque esse cacau natural, ele tem acidez. E aí ele vai agir com o bicarbonato, tá? Então, se não tem uma acidez dentro da massa, você vai trazer uma massa com gosto metálico. E a diferença aí entre o cacau natural e o cacau alcalino é que o cacau alcalino passou pelo processo de alcalinização e aí então ele não é mais ácido, tá? Ele passou a não ser mais ácido. Por isso que é um cacau mais fácil da gente encontrar. É um cacau que a gente usa muito nas nossas receitas de bolo, né? Nas nossas massas. Mas se você tem o cacau natural e você usa o bicarbonato, você vai ter uma massa mais escura. Ela é bem atrativa, né? Uma massa mais escura, bem chocolatuda. Então é esse o propósito aqui. Eu tenho também o café, tá? A gente usa café nessa massa porque o café acentua o sabor do chocolate. Então depois você faça essa massa aí e você me conte o resultado que eu vou adorar saber. Então vamos começar aqui. A gente leva para o liquidificador os ovos, o óleo, canola, milho ou girassol, como eu falei anteriormente, o de soja não, tá?
para não trazer aquele sabor residual. Venho aqui com a água, tá? Não uso leite, porque a água vai deixar também a minha massa mais escura, tá? Porque o leite ele é branquinho, leitoso, né? Então acaba deixando também a massa mais leitosa, tá? Aí eu acrescento o chocolate derretido, sim, nessa receita vai chocolate derretido. Ah, Isis, eu quero fazer sem o chocolate. Tudo bem, vai dar certo também, mas eu te digo que o chocolate dá um sabor todo especial. E aqui, gente, eu não estou usando cobertura fracionada, tá? É o chocolate mesmo. Quando é para usar cobertura fracionada, eu sempre falo, pode usar cobertura fracionada. Quando é chocolate, eu falo, é chocolate mesmo, feito ali do cacau, tá? Então agora eu coloco o açúcar mascavo. O cacau em pó. O açúcar refinado. O café solúvel. Aí é bom a gente parar no meio do tempo e mexer assim, ó, às vezes fica grudado, tá? E a gente precisa incorporar toda essa mistura. Eu bato por aproximadamente 2 minutos aqui no liquidificador. Então agora aqui na farinha de trigo eu vou misturar, já coloco o meu fermento e bicarbonato, tá? E a gente vai então misturar, né, os nossos líquidos aqui, essa mistura que está aqui, com a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato juntos. Agora eu transfiro toda a mistura para um outro recipiente. Então eu tenho aqui uma mistura bem líquida, tá? Essa é uma massa mais líquida mesmo, vocês vão ver. Aqui a gente acrescenta então a farinha em 2 partes, né? Primeira e depois o restante. Então aqui já está o meu fermento e bicarbonato, tá? Então se vocês forem usar o cacau alcalino, que não tem problema ser o alcalino, não vai colocar o bicarbonato. Se for usar o cacau natural, você pode colocar o bicarbonato, tá? Para acontecer essa reação química, né? E deixar a massa mais escurinha. Se você quiser usar o chocolate em pó 50%, você pode usar o chocolate em pó 50% também, tá? Não tem problema, só vai trazer a massa um pouco mais clara. Então, coloco o restante aqui. Vou mexer, gente, essa massa aqui é muito deliciosa. Ela é muito especial. É aquele bolo, assim, delicioso. Tenho certeza que essa receita vai fazer sucesso aí no seu negócio. Então, por isso, eu não poderia deixar de ensinar vocês aqui na nossa Masterclass. E agora, ó, minha massa tá aqui. Olha como que ela fica mais líquida, tá vendo? Uma massa mais líquida, porém ela fica muito úmida. A nossa outra massa também, a Dois Amores, também fica assim, sensacional. Então aqui eu tô usando a mesma forma, tá? Nossa mesma forma aqui do curso. Coloco toda a minha massa. Então agora eu levo para o forno pré-aquecido por aproximadamente 50 minutos, tá? Ela demora um pouquinho mais, porque ela é mais líquida. 50 minutos no forno convencional a gás a 180 graus. E daqui a pouco eu já venho mostrar o resultado para vocês. Enquanto isso, a gente vai fazer agora o nosso brigadeiro de enrolar, porque a gente precisa decorar os nossos bolos, né? Porque aquele brigadeiro em cima, morango, chama muita atenção. Eu quero que os bolos de vocês chamem toda a atenção do mundo, né? Porque primeiro a gente come com os olhos, então a gente precisa fazer essa receita para amanhã ele estar certinho no ponto de enrolar. Então a nossa massa saiu do forno, tá? Ela ficou 55 minutos no forno. Olha aqui a casquinha, lembra que eu falei pra vocês? A casquinha é igual do brownie, ó, tá vendo? Ela fica meio craquelada assim, tá? Essa casquinha que forma. E agora então,
a gente vai desenformar. Vocês vão notar que ele vai estar meio esbranquiçado da farinha, tá? O que vocês podem fazer? Porque quando a gente faz assim e não passa cacau em pó, ele fica assim, ó, todo esbranquiçado, ó. Aqui no caso, eu passei. Então, ele não vai ficar com esse aspecto, tá? Esse aspecto branquinho. Isso daqui depois não vai ter problema porque a gente vai decorar esse bolo, né? Mas, para ele ficar um bolo, assim, todo de chocolate, porque às vezes você não quer vender ele com a cobertura, quer vender ele só assim. Aí você, então, pode passar na forma, untar normal com desmoldante, depois você vem com o chocolate em pó e vai só passar, tira o excesso, tá? Agora eu vou cortar para vocês verem como é que ficou por dentro a textura, porque depois a gente vai cobrir o bolo e talvez não dê para ver tanto, então eu quero que vocês vejam bem. Então agora aqui eu vou cortar o bolo. Olha essa massa. Então eu tenho aqui a nossa massa, que eu falo que ela é uma massa brownie, né? Como eu falei para vocês. Aqui nessa massa aqui foi a que a gente assou hoje, tá? E que a gente fez ela com cacau. Essa daqui eu fiz com chocolate 50% cacau. Eu fiz hoje também, antes da gente começar as nossas gravações, tá? Para vocês verem a diferença. E olha como que ela fica, tá? A de chocolate 50% também fica muito boa. Para quem gosta assim mais docinho, ela é melhor. Para quem gosta de um chocolate mais amargo, essa daqui é maravilhosa. Então as duas são excelentes, só tem que ver o tipo de público que você vai oferecer, né? Se o teu público gosta mais de um mais amargo ou um menos amargo, e você faz com o chocolate 50% cacau. Ela é uma massa mais densa, assim como um brownie, né? Ela não é igual a um brownie, ela é uma massa tipo um brownie. Então, para finalizar aqui sobre a nossa massa, aqui eu tenho a feita com cacau, tá? Olha que massa escura, né? Essa massa densa, como eu falei para vocês, tá vendo? Só que ela é extremamente saborosa. E aqui a gente tem a feita com o chocolate 50% cacau, tá vendo? É uma massa mais clara e porém um pouquinho mais doce. Então aqui para nossa receita de brigadeiro eu tenho leite condensado, creme de leite e leite ninho, tá? Eu levo tudo para a panela, a gente vai mexer até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, leite condensado. Aí eu venho e já coloco o leite em pó, tá? A gente precisa colocar sempre o seco junto com o leite condensado para misturar, porque acaba ficando mais fácil. Quando a gente acrescenta o creme de leite tudo junto, acaba ficando mais difícil. Aqui quando eu falo brigadeiro de leite ninho, eu preciso usar leite ninho. Se eu falo brigadeiro de leite em pó, aí você pode usar qualquer marca de leite em pó, tá? Então aqui, gente, ó, sobre as marcas que eu tô usando, né? O leite condensado eu tô usando Italac, o creme de leite eu tô usando Piracanjuba e o leite ninho eu tô usando de leite ninho mesmo. Então a gente mexe tudo e agora então, depois que ele está bem homogêneo, ó, sem bolinhas aqui, a gente acrescenta o creme de leite então. O meu creme de leite é 17% de gordura. Quanto mais gordura, melhor. Mas como a gente não encontra com facilidade os que têm mais gordura, vocês podem usar o 17% mesmo, tá? E aqui então a gente vai mexer antes de ligar o fogo. E eu vou fazer o meu brigadeiro, gente. A gente tem que fazer o brigadeiro no fogo médio, tá? Não pode ser no fogo baixo. Porque o fogo baixo, ele vai deixar o seu brigadeiro puxa-puxa. Que parece que nunca chegou no ponto, né? Você vai mexendo ali, parece que nunca chegou no ponto. Mas, na verdade, ele já passou do ponto.
e aí não vai ser legal. Então, o brigadeiro tem que ser feito no fogo médio, tá? E agora sim é hora de ligar o fogo. Como eu estou usando um fogão de indução, eu deixo na temperatura média, tá? Esse fogãozinho aqui, ele chega até a temperatura 10, então eu deixo na 5. E agora eu vou mexer aqui até chegar no ponto de brigadeiro. Então, pessoal, ó, aqui já está quase chegando no ponto, tá? A gente tem que mexer o brigadeiro assim, ó, constantemente, tá? Porque senão ele gruda no fundo. O de leite ninho, ele costuma formar umas pelotinhas. Se formar no seu, você pega o fouet e mexe, mexe, mexe bem para dissolver essas bolinhas, tá? E tem que mexer assim, ó, gente, constantemente, tá? Sem parar, para não acontecer desse brigadeiro queimar, tá? E agora, eu já tenho preparado aqui, eu coloco no plástico filme, tá? Eu não coloco em prato, nada disso. Os meus brigadeiros todos eu coloco em plástico filme, porque é muito mais fácil, né, pra gente armazenar. É muito mais fácil a logística de tudo isso, porque se você quer congelar também, não ocupa muito espaço no freezer, tá? E dessa maneira acaba facilitando demais. Então aqui, ó, a nossa massa já chegou no ponto. E como que eu sei? Eu levanto aqui a espátula, ó, e esse brigadeiro cai, ó, com dificuldade, tá vendo? Ó, tá vendo? Então ele cai, esse bloco que cai aqui da espátula, ele cai bem lentamente, ó. Então, de novo. Então, esse é o nosso ponto de enrolar. Vamos supor que você fez seu brigadeiro e você mexeu, mexeu e você viu esse ponto, né? O ponto que você fez, você achou que tá bom e de repente quando você for enrolar esse brigadeiro tava mole. Você pode voltar para a panela, tá? Porque isso eu sei que acontece. Então é importante você saber chegar nesse ponto aqui, tá? É o ponto que a gente levanta e ele cai, ó, com bastante dificuldade, que agora aqui ele já esfriou um pouco, mas ele cai com bastante dificuldade, tá? Agora eu vou transferir aqui para o plástico filme. O plástico filme, gente, dependendo da marca, a gente precisa passar um pouquinho de manteiga, tá? Manteiga ou margarina, para não colar, tá? Porque eu sei que acontece dele colar dependendo do plástico filme, se a gente não coloca manteiga. Então agora eu venho aqui com o meu brigadeiro quente mesmo, tá? E agora aqui, gente, ó, eu venho e embalo, deixando bem vedado, tá? Às vezes no prato, a gente não consegue deixar ele bem assim, ó, vedadinho. Então, é muito melhor no plástico filme. Gente, eu costumo utilizar, nas minhas receitas de brigadeiro, 10 gramas de farinha de trigo no início do processo. Eu sei que muita gente pode achar estranho, nossa, farinha de trigo no brigadeiro. A farinha de trigo é uma quantidade muito pequena que vai ajudar a esse brigadeiro não cristalizar com tanta facilidade. O brigadeiro vai cristalizar de qualquer jeito com bastante tempo, mas desse jeito você consegue prolongar a vida do seu brigadeiro. Então ele pode durar aí até 10, 12 dias sem ficar cristalizado. Lógico que a massa, né, depois de enrolado, ele tem uma durabilidade menor, mas essa massa de brigadeiro você pode armazenar aí por vários dias sem ela cristalizar. Então, se você quiser colocar, é no início do processo, junto com o leite condensado. Colocou, misturou e aí você vai continuar o seu processo. Dessa forma, ele fica muito especial. Aqui, ó, eu já tenho a de brigadeiro de chocolate, tá? Então, eu tenho a brigadeiro de chocolate e a brigadeiro de leite ninho para formar o nosso bolo dois amores, tá? A gente vai amanhã, a gente vai enrolar esses brigadeiros, porque eles precisam desse tempo de descanso, tá? Pelo menos aí 6 horas em temperatura ambiente. Então, amanhã a gente vai enrolar esses brigadeiros, tá? Então, é dessa maneira aqui. Esse daqui, de chocolate, eu fiz do mesmo jeito, tá? A receitinha vai estar na apostila de vocês, no material que vocês vão receber na quinta-feira. Gente, eu tô com os meus bolos aqui. Eu tenho o bolo Dois Amores, que a gente fez, e esse aqui eu fiz que é só de baunilha, sem ser
o chocolate com a baunilha, porque eu falei para vocês que dá para fazer, né? Ele de um sabor só, então você pode fazer ele só chocolate, só baunilha. E o nosso bolo brownie, como eu cortei os dois, eu vou fazer um outro para a nossa aula de amanhã, tá? Mas eu já ensinei o passo a passo para vocês. Então, vocês já aprenderam a fazer, né? Quero, inclusive, ver todo mundo colocando em prática aqui. Já para nossa aula de amanhã, quem puder ir fazendo o bolo aqui junto comigo, tá? Faça, porque as aulas ficam no ar até sexta-feira, então vocês têm até sexta-feira para assistir todo esse conteúdo, tá? Então, gente, eu quero ver vocês também interagindo lá no grupo. Mandem as suas dúvidas, mandem os seus bolos, o que vocês estão fazendo, tá? Porque é muito legal essa troca, a gente conversar, a gente trocar essas ideias, né? E qualquer dúvida, eu e minha equipe estão aqui para atender vocês. Eu coloquei os bolos nessas embalagens, tá? As embalagens que cabem os nossos bolos, né, do curso é a G32 e a G50 da Galvanotec. Essas embalagens, elas têm um custo muito bom e vocês podem, inclusive, personalizar. Então, na aula 3, eu vou ensinar vocês a personalizar essas embalagens, deixando aquela cara linda, linda demais. E usando uma embalagem como essa, tá? Uma embalagem simples, mas que você pode transformar essa embalagem simples em algo muito lindo e valorizado, tá? Então aqui, ó, é a G32, que ela é menorzinha, tá? Agora, se você quer uma maior, você pode usar a G50. E o bolo vai direto aqui, porque é um material próprio para alimento, tá? E aqui, ó, então se você quer um maiorzinho e se você quer menorzinho, esse daqui também fica muito bonito. E eu quero dar uma dica para vocês de organização, tá? Então, como que vocês vão organizar a semana para produzir esses bolos? Você já pega uma agenda, já coloca ali, ó, segunda-feira você vai organizar tudo que está faltando no seu estoque, tudo que você precisa comprar, as embalagens e tudo mais. Na terça-feira você vai às compras, compra tudo que você vai precisar para produzir naquela semana. Na quarta-feira você vai produzir as suas coberturas e os brigadeiros, tá? As massas dos brigadeiros. Na quinta-feira, você vai produzir as massas, produz todas as massas dos bolos, tá? E aí, você já pode decorar na sexta, se você já tiver encomenda para quinta, porque a demanda mesmo é de quinta, sexta, sábado e domingo. Então, você já pode deixar pronto, né? Os recheios, as massas, e na quinta-feira você já pode começar a fazer a montagem, tá? Então, amanhã eu vou ensinar as coberturas para vocês, né? Vocês vão ver que a gente precisa usar essas coberturas quentes no bolo. Então, você vai aquecer a tua cobertura quando você for utilizar, né? Se você fez na quarta-feira e vai usar só na quinta, você vai, então, aquecer para utilizar no teu bolo. E aí, na sexta, sábado, você vai deixar para fazer as suas entregas e finalizar o que você precisar finalizar. São bolos que não precisam de habilidades, assim, só com o que eu vou ensinar aqui para vocês, eu tenho certeza que essa semana vocês já podem pegar encomendas de tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Quero ver todo mundo empreendendo na confeitaria com bolos Vulcões. Esses bolos são altamente lucrativos, são lindos demais, que eu vou ensinar vocês dar aquela cara de festa para esses bolos e eu tenho certeza que vocês farão muito sucesso. Amanhã também eu vou abrir vagas para o meu mais novo curso de bolos Vulcões. Eu sei que tem muita gente que já está esperando esse curso, já está ansiosa antes mesmo, né, de eu começar aqui a aula, né, da gente falar do evento gratuito. Muita gente já tinha falado comigo sobre o curso, então eu sei que tem muita gente ansiosa. Aguenta o coração, porque na quarta-feira eu vou abrir vagas para esse curso, mas amanhã eu vou passar mais detalhes como é que vai funcionar, tá bom? Gente, então eu espero todos vocês na aula de amanhã, porque tem muita coisa boa para acontecer, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.